Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Porque bem vos lembrais, irmãos, o que o apóstolo está relatando aos seus leitores não era algo de invenção própria, nem fazia parte de um conteúdo vazio, porque ele chama a memória dos seguidores de Cristo naquela cidade sobre algo que eles bem sabiam do que tinha ocorrido. O fato do escritor chamar os seus irmãos ou leitores de irmãos, primeiro demonstra sua simplicidade e humildade, porque apesar de ser o grande apóstolo dos gentios, ele agia com modéstia. E depois era um bom costume entre os cristãos chamarem uns aos outros de irmãos, por serem todos filhos de Deus, irmão de Cristo Jesus, ele que é o unigênito Filho de Deus, portanto, nosso irmão mais velho. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Certamente o apóstolo se refere às suas inumeráveis e incansáveis atividades em prol do reino de Cristo na cidade de Tessalônica, juntamente com seus companheiros de ministério. Como esse missionário estava dando início aos seus labores em prol do Evangelho das Boas Novas, ele se esforçava o máximo para pregar a palavra sobre Cristo a todos aqueles que estavam disponíveis a ouvi-lo, além de cuidar dos já convertidos pelo poder do Evangelho e administrar a igreja local também ali na cidade de Tessalônica. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos. A recorrência da palavra trabalho neste ponto não é a mesma coisa que no caso anterior, porque neste caso se trata dos trabalhos manuais ou profissionais que Paulo executava para seu próprio sustento e do seu ministério. Na fase ou na frase anterior, ele se refere às atividades evangelísticas em divulgar o Evangelho de Cristo para aqueles que ainda não o conheciam, o Messias de Deus e Cristo Salvador, bem como suas atividades em prol da igreja já fundada por ele em Tessalônica, o que foram muitas as suas diversas labutas. Todos que faziam parte daquela igreja sabiam bem de tudo o que Paulo havia feito naquele lugar, em prol da igreja de Cristo, do reino de Deus e em benefício da igreja do Senhor Jesus em Tessalônica. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, dos
pois trabalhamos noite e dia. O apóstolo Paulo, como também aqueles que trabalhavam com ele nas missões transculturais, assim como no cuidado das igrejas, não aceitavam ser sustentados pelas igrejas, nem por ninguém. Para tanto, eles trabalhavam em suas próprias profissões para não dependerem nem da igreja, nem de quem quer que seja. No caso de Paulo, ele trabalhava noite e dia na fabricação de tendas para ganhar o seu pão de cada dia e sustentar seu ministério. Isso ele ensinava também aos seus companheiros de ministério, coisa que os líderes cristãos, na sua grande maioria, deveriam aprender e seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados. Observa-se que essa regra não era aplicada somente à vida e ministério do apóstolo Paulo, mas sim a todos aqueles que estivessem ligados ao seu ministério também, que eram seus auxiliares diretos, bem como a todos os ministros que eram consagrados ou ordenados por ele. Ao que tudo indica, isso não era seguido pelo ministério ligado à Igreja Mãe de Jerusalém, que de princípio estava mesclada com elementos bastante comuns ao judaísmo, porque eles eram legalistas. Para não sermos pesados a nenhum de vós, nem aos cristãos de Tessalônica, e nem a nenhum de qualquer cidade onde haviam igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério. O apóstolo era intransigente quanto a ser sustentado pelas igrejas ou por qualquer irmão que fizesse parte do corpo de Cristo. Ele não aceitava tais ajudas financeiras, porque não trabalhava por dinheiro, mas sim pelo amor que tinha a Deus, ao seu reino e ao povo de Deus também. Para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Que o testemunho de Paulo e de seus companheiros de ministério sirvam de exemplo para aqueles que pregam a palavra de Deus. O apóstolo pregava o Evangelho do reino de Deus por amor e não por dinheiro nem recompensas financeiras, diferente daqueles que hoje fazem do ministério uma profissão para explorar o povo de Deus com a prática do comércio da fé, o contrário daquilo que fazia e praticava o apóstolo dos gentios, que era o apóstolo Paulo. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.